Mesmo sob tanta pressão, a proposta da Medea ganhou a atenção do público, por ser uma política realista e efetiva. O imperador estava empolgado com as ideias dela. Ela realmente herdou as habilidades do pai. Embora isso seja um concurso para escolher a princesa herdeira, o imperador é a autoridade suprema. Para vencer, ela tem apenas que convencer o imperador. As pessoas já estavam crentes de que a Medea seria a vencedora final, já que ela venceu todas as 3 partidas. Mas alguém perguntou o que aconteceu com a Psyche. Afinal, para que fazer esse concurso? Só para demonstrar quão inteligente a Medea é? Psyche parecia realmente se importar com o povo, ao contrário da Medea, cujas políticas pareciam apenas favorecer os nobres. Isso começou a gerar algumas dúvidas nas pessoas, e elas começaram a sentir pena da Psyche. Hélio, Medea e Psyche estão tomando chá juntos. A empregada observa que costumava ser apenas 2 sentados ali, mas agora há 3 deles. Ela pensa que isso é muito agradável. Vendo o bolo ainda intacto, Medea questiona a Psyche se ela está sem apetite, já que é raro ela não comer sobremesa. Além disso, Psyche parece cansada faz algum tempo. Psyche não se desculpa e diz que irá se retirar mais cedo. Ela se levanta e cumprimenta em despedida. Hélio diz para Medea não se levantar, pois ele irá acompanhar Psyche. A carruagem então parte, e a empregada diz risonha que o Hélio não acompanhou a Psyche até a casa dela, mas a levou até a porta, o que ainda conta como acompanhá-la. Hélio diz não querer que a Medea desperdice o precioso tempo dela. A empregada então percebe que o Hélio ainda não é fã da Psyche. Hélio diz que a única pessoa em que ele pode confiar é nessa empregada, por ela ser a pessoa que mais se importa com a Medea. Assim como ele, essa empregada também não hesitaria em morrer pela Medea. Mas ele sente que a Psyche poderia facilmente trair a Medea, se fosse necessário. A empregada diz que isso é verdade, já que a Psyche só conhece a Medea há 2 anos. Hélio age como uma criança às vezes. Colocando a mão sobre a cabeça do Hélio, a empregada diz que a Medea falou uma vez que o Hélio tem uma intuição muito boa. Essa empregada é a única pessoa além da Medea que ele não pune por tratar ele como uma criança. Psyche está subindo um morro. Em cima dele havia alguém encapuzado, que ela já esperava que estaria ali. A pessoa disse que estava esperando por ela, pois sabia que ela teria algo para dizer a ele. Psyche disse que estava muito assustada, pensando que nunca mais conseguiria ver ele novamente, por ter se tornado uma candidata à princesa herdeira. Mas então, ela descobriu que apenas se tornou uma candidata porque ele é o príncipe herdeiro. Psyche não questiona sobre por que ele a enganou. Mas o príncipe disse que não enganou. Ele apenas não contou a ela. Psyche não vê diferença alguma nisso. Ela não sabe por que ele fez isso. Ela não venceu a competição, mas estava aliviada porque isso significava que ela poderia estar com ele. Mas agora, acabou que ela perdeu tudo. Indo com a mão para tocar ela, ele disse que está tudo bem e que nada mudou. Mas Psyche afasta a mão dele com um tapa, pois algo mudou sim. Por culpa dele, ela mente para Medea. Medea ficará devastada quando descobrir. O príncipe pergunta que comportamento é esse, já que ela deveria ficar feliz pelo amor dela ser o príncipe herdeiro. Ela vai fingir que não conhece agora? Ele também pode fazer o mesmo, mas ela deve se lembrar do porão. Ela disse que ele foi aquele que a salvou do inferno. Ele então a puxa para um abraço. Ela ainda parece um pouco atordoada, mas deixa ser puxada. Ele pergunta como ela poderia viver sem ele. Medea está lendo uma carta. Ela informa de que descobriu que o príncipe ultimamente esteve escapando do palácio. E ele começou a fazer isso na mesma época da estreia da Psyche no baile. Medea queima a carta, pensando ser apenas uma coincidência. Finalmente o dia da cerimônia de premiação chegou, e Medea estava se arrumando. Ela decidiu não usar um broche de prata que o empregado sugeriu, porque ela achou chamativo demais. Sua empregada diz que ficará tudo bem, e ela estará esperando a Medea com a deliciosa torta de abóbora. Medea ri com um comentário, se sentindo mais tranquila. Está na hora de ir. Chegando lá, eles são recepcionados por um emissário do Marquês, que está ali para entregar um presente. É um colar inestimável que vem sendo passado pela família, e eles gostariam que a Medea usasse hoje.
O Duque pega o colar. Ele pergunta se realmente está tudo bem aceitar um presente tão valioso. Ele então agradece, mas logo em seguida solta o colar e pisa nele, o quebrando em pedaços. Ele diz para o mensageiro que ele pode levar de volta para o Marquês agora, pois o Marquês foi o primeiro a virar as costas para ele quando o noivado da Medeia foi cancelado, e agora vem se arrastando de volta por ela estar prestes a se tornar a princesa coroada novamente. E o emissário lá só no mais completo desespero, sem acreditar que o colar foi destruído. Medeia apenas sorri diante da atitude do pai. Todos estão bajulando o pai da Medeia. Tem alguém capuzado na multidão. E o Papa está chegando. O que surpreende as pessoas, que não estavam esperando que ele iria fazer o anúncio. Mas, considerando que é algo importante, até que faz sentido. Medeia então repara na Pistache, que parece estar meio para baixo. Ela então pergunta se a Pistache realmente está vendo o príncipe herdeiro. Com um sorriso, Pistache diz saber o que a Medeia está prestes a dizer. Mas Medeia não precisa se preocupar, pois apesar dos sentimentos que ela tem por ele, ela aceitará o resultado do concurso. Ela promete. Medeia se desculpa mentalmente com a Pistache, pois ela não conseguiu dizer que desistiria do trono pelo bem da Pistache. Ela apenas não podia fazer isso, pois ela nunca poderia desistir, já que ela apostou tudo, o passado e o futuro dela, para se tornar um membro da família imperial. O homem encapuzado é o Hélio. Medeia diz para ele não baixar a guarda até o último instante, e agora ele sabe o porquê. A opinião do público teve uma estranha reviravolta. Eles começaram a achar que aquele concurso foi armado desde o início, e que não era justo. Essas reclamações não foram ditas durante o concurso, e isso não pode ser uma coincidência. Ele se pergunta onde já viu aquela mulher antes. Ela estava exaltando a Pistache e colocando dúvidas a respeito do concurso. Hélio então agarrou a mulher pelo braço. Quando a mulher viu que se tratava do Hélio, logo começou a fugir. O Papa informou que iria anunciar a futura princesa herdeira. Então ele pediu para a Pistache se aproximar. Todo mundo ficou em choque com isso, já que a Medeia venceu todos os 3 desafios do concurso. Hélio pragueja. Não será difícil encontrar aquela mulher, graças à cor única de seus olhos. Mas agora a Medeia é a maior prioridade dele. Um cara começa a gritar que o Papa escolheu a princesa herdeira com a poderosa clarividência dele, pois ele sabe de que o Império precisa mais do que qualquer um. As pessoas estão começando a se convencer, e o príncipe agarra a Pistache e lasca logo o beijão nela. Ele diz que durante o teste final ficou profundamente comovido com o discurso dela. Ele percebeu que ela é a única que vai cuidar do povo dele com bondade. E antes de ser o príncipe herdeiro do Império, ele também é um homem. Ele se ajoelha e, beijando a mão dela, diz que quer passar o resto da vida com alguém que ele ama. As pessoas ficam comovidas pelas palavras do príncipe e começam a gritar felicitações. O imperador percebe que o príncipe levou a melhor. Ele teria intervido, já que as regras foram quebradas. Mas o príncipe tem o povo ao seu lado. Não há nada que ele possa fazer pela Medeia dessa maneira. Medeia está em choque, pois ela lutou honestamente e venceu. Então, como as coisas acabaram assim? Mas não é tarde demais para a Pistache renunciar à posição. Só que então ela vê que a Pistache está radiante, chorando de alegria. Se a Pistache realmente for um peão, só significa que ela pode se tornar qualquer coisa. Alguém pergunta se o Duque está bem, mas obviamente que ele está furioso. Em casa, a empregada Medeia foi tão espancada que está cuspindo sangue. Colocando as luvas para não sujar as mãos de sangue, Duque diz que nunca imaginou que seria desonrado dessa forma e pergunta como ela vai pagar por isso. Ele confiou a filha dele a ela, e ela criou a Medeia para ser uma vergonha. Então, ela será punida no lugar da filha dele. Medeia entra perguntando o que está acontecendo. Mas então, ela repara na sua empregada completamente espancada. Ela tenta correr ao auxílio da sua empregada, mas alguns servos tentam parar ela, pois ela irá apenas enfurecer ainda mais o Duque se tentar parar ele. Medeia grita que não tinha nada que eles pudessem fazer. Ela deu o melhor dela, mas... Ela então resolve mudar o discurso e, se ajoelhando, diz que estava errada e pede para ele, por favor, parar. É tudo culpa dela por não ser boa o suficiente. Isso não deveria estar acontecendo.
a babá dela nunca deveria apanhar. Se ela fosse a princesa herdeira, poderia pará-lo apenas com o balançar da mão. Porque ela ainda é a filha de um mero duque. Quando o pai da Medeia levantou o chicote para bater na empregada, Medeia usa seu corpo para proteger sua amada babá. Medeia ainda está se recuperando do golpe, mas ela já está desacordada tem dias. Segundo os médicos, é mais devido ao choque do que ao ferimento em si. Mas o mais importante é que eles deveriam se livrar do corpo da empregada. No entanto, se as notícias se espalharem, vai pegar mal para o duque. Então eles vão dizer a todos que enviaram ela em uma missão, mas ela foi atacada por bandidos enquanto viajava pela floresta. De cima de uma árvore, Hélio observa aquela cena brutal. Ele está bem abatido, com olheiras embaixo dos seus olhos, e seus lábios estão feridos. Há tristeza em seu olhar. Mas se ele avançar agora e matar aqueles homens, o duque saberia que foi ele, e isso complicaria as coisas. Então ele precisa se conter. Mas dói tanto apenas sentar ali e assistir. Não há nada que ele possa fazer. Os homens então jogam o corpo da empregada precipício abaixo. O rosto dela agora contrastando com seu rosto sorridente de outrora. O homem diz que ela caiu do penhasco enquanto corria dos bandidos. Foi isso que ordenaram, certo? O outro confirma. O trabalho deles ali já acabou. Medeia enfim está acordando, depois de 7 dias. Uma empregada pergunta se ela gostaria de comer algo, mas Medeia só quer saber onde está sua babá. Medeia e Hélio estão em algum lugar no meio do nada, mas é ali que está o corpo da empregada. Ela pergunta se o médico mais habilidoso da capital seria capaz de salvar a babá, se eles o chamarem agora. Hélio apenas fica em silêncio, mas é possível ver que ele também está desolado. Abraçado ao corpo sem vida da empregada, Medeia pede para ele responder. Colocando o ouvido no peito da babá, Medeia pensa que está quieto. Está estranhamente quieto. Era para fazer um som, mas Medeia não consegue ouvir o coração dela batendo. O lamento angustiante da Medeia foi como de um animal, ao invés de um ser humano. Medeia começou a coringar, pois a Psyche aceitou a posição como princesa herdeira, e ela não entende como de todas as pessoas no mundo, a Psyche pode trair ela assim. Medeia ficou com pena dela e a acolheu sobre a asa dela. Mas agora, Psyche tomou tudo dela. Será se a Psyche intencionalmente se aproximou dela depois de planejar isso com o príncipe herdeiro? Se eu fosse a Medeia, acho que nunca mais iria sair do quarto depois de tudo isso. Medeia praguejou a Psyche, e até mesmo Hélio estava se sentindo cego pela raiva. Ele não conseguia nem imaginar como a Medeia estava se sentindo. Mas por causa da fúria deles, pela horrível traição, eles deixaram a coisa passar. Aquele que realmente merecia ser o alvo da fúria deles, que silenciosamente assistia por trás das cortinas, como seu esquema se desdobrou, o verdadeiro inimigo que tirou tudo deles, é o príncipe. Agora chegou a hora. Quando o entusiasmo no banquete chegar em seu ápice, o príncipe irá começar a procurar desesperadamente pela Psyche. E a Medeia, que vai se tornar assassina no lugar dele, saiu do perímetro na hora perfeita. A divindade guardiã deve estar abençoando ele no dia do seu aniversário. Enquanto isso, Psyche está seguindo Hélio, mas ele é muito rápido. Se ela tivesse seu próprio corpo, não teria sido capaz de seguir ele. Hélio está sentindo um latejar na cabeça, como se fosse um presságio do que estava por vir. Antes da noite acabar, algo chegará ao seu fim. Ele não pode chegar tarde demais. Nunca. Então, ele tira sua capa para ficar mais leve. Medeia está com um ferimento no olho. Ele é profundo, então ela não consegue ver nada com o olho esquerdo. A cavaleira diz que esse é o fim dela. Partindo para cima, ela manda Medeia soltar a adaga. Mas Medeia utiliza a adaga para defender o golpe da espada. Ela não sabe que a cavaleira está tão orgulhosa, quando ela apenas cegou um dos olhos dela. Os movimentos da cavaleira estão ousados. Se ela continuar com isso, apenas irá facilitar para Medeia achar uma abertura. Mas essa cavaleira não se importa com o que acontece com o corpo dela. Ela apenas quer acabar com a Medeia rápido. A cavaleira então pega o impulso e encurrala a Medeia contra uma árvore, mandando ela morrer.
Tudo que separa a espada do pescoço da Medeia é a adaga em suas mãos, mas ela já está ficando sem forças. Então ela dá uma rasteira na cavaleira, e agora ambas estão caindo. O plano da cavaleira é amparar a queda e rolar para ficar atrás da Medeia. Mas então ela repara em uma pedra afiada logo onde ela irá cair. Aquilo é muito perigoso. Como Medeia soube que ali na esquerda tinha uma rocha afiada? Não tinha como ela ter visto. Ela deve ter percebido por instinto. Medeia cai sobre a cavaleira, enfiando sua adaga em seu peito. A cavaleira só consegue pensar que algo não está certo. Não foi isso que ele disse que aconteceria. É claro que as coisas não saíram como eles planejaram, já que ela é uma pessoa completamente diferente. Eles eram leais o suficiente para arriscar suas próprias vidas, e não revelaram de quem eram as ordens que seguiam. Mas isso apenas prova que estavam a serviço da família imperial. Apesar de terem ficado assustados com a destreza da Psyche com a espada, lutaram bem. Medeia então repara em um corte em sua barriga. Ela não sabe quando a cavaleira apunhalou, mas pelo visto ela apunhalou a Medeia com a adaga envenenada enquanto caía. O corpo da Psyche não irá aguentar, e assim ela começa a cair. Ela então chega, surpresa com o que vê. Ele se lembra do passado. Medeia o elogiando por seu trabalho e dizendo que iria o recompensar por isso. Então ela perguntou o que ele desejava. Hélio disse que gostaria de ver ela dormindo, o que foi um pedido meio estranho. Acho que a Medeia está até achando que ele é um pervertido. Mas completamente vermelho, ele tenta dizer que não é o que ela está pensando. A questão é que sempre que ele vai ver ela, seja no alvorecer ou no anoitecer, ela está sempre acordada. Então ele sempre se perguntou quando ela descansa. Por isso, ele gostaria de ver ela dormindo pacificamente. Mas acho que ele acabou de se arrepender desse desejo. Nos livros de história, acontece com tanta frequência do herói resgatar sua amada do perigo, e então eles vivem felizes para sempre. Mas isso é a realidade. Ele então pega a adaga, e a colocando próximo do seu pescoço, ele se pergunta como pode continuar sem ela. Ele estará com ela até o final. Lágrimas começam a brotar de seus olhos. E assim, ele perfura a faca. Só que foi bem na mão da Psyche, que fez isso para parar ele. Ela informa que a Medeia ainda está viva. Psyche viu que havia muitos cadáveres. Um verdadeiro banho de sangue aconteceu ali. De repente, ela é agarrada pelo colarinho. Medeia se levantou e perguntou por que ela está tão surpresa. Todos eles receberam ordens para ir ali assassiná-la. Ali deveria ser o túmulo da Psyche. Então pergunta como ela se sente depois de escapar da morte por ser abençoada pela divindade guardiã. Olha só para Medeia. Não parece que ela está destinada a ser sacrificada no lugar da Psyche desde o início? Apenas um dia no corpo da Psyche foi mais que o suficiente. Medeia então cospe sangue, e Psyche começa a se desculpar com ela. Medeia pergunta pelo que ela sente muito. Porque ela vai morrer? Por ser trocada de corpo com ela? Ou por roubar o lugar dela como princesa herdeira? Mas não foi a Psyche que provocou tudo isso. Deveria ser outra pessoa implorando pelo perdão dela. Deveria ser a pessoa que influenciou a Psyche para sabotar a competição, que contratou alguém para manipular a opinião pública. Uma caixa com um crucifixo está sendo entregue. O príncipe informa que o imperador está ocupado conversando com a mãe dele no momento. Então ele manda a mãe da Medeia deixar aquilo com ele, que ele irá entregar para o imperador. A duquesa acaba concordando. Depois, o príncipe está jogando veneno no crucifixo. Ele se certificará de deixar o pai dele sabendo que isso é um presente da duquesa. Mais tarde, quando o imperador está usando o colar, ele começa a passar mal. O príncipe, na maior atuação, diz que foi uma tentativa de assassinato e manda investigar a família Solon imediatamente. O príncipe quase arruinou a família da Medeia. Foi tudo culpa daquele homem. Eros é o verdadeiro inimigo da Medeia. Ela precisa contar isso a eles, mas ela não consegue mover a língua. Psyche grita que eles podem salvá-la. Ainda não é tarde demais. Psyche irá atrás de um médico, enquanto Hélio... Mas ela para surpresa, ao ver o estado do Hélio. Ele matou muitas pessoas em sua vida. Então, mesmo que ele tente desesperadamente não enxergar o que vai acontecer, ele não consegue. Psyche começa a entrar em pânico,
pois a Medea vai morrer porque alguém queria matar a Psyche. Mas quem? Por que motivo? A única pessoa que sabe para o que ela é útil é o Eros. Não pode ser. Medea irá morrer por causa dela. Mas ela nunca desejou isso. Se Deus trocou os corpos delas para salvar a vida da Psyche, então apenas um dia teria sido suficiente. Exatamente como a Medea disse. Psyche nunca esteve feliz por ser escolhida de Deus. Quando Medea abre os olhos, percebe que está debaixo d'água, mas ela consegue respirar. Ela então percebe que já esteve ali antes, no dia da oração. Ali é aos braços de Deus. Ela questiona se está morta, mas não obtém nenhuma resposta. Sempre foi assim. Ela sempre teve que encontrar as respostas sozinha. Então andou e andou, até que não pudesse mais andar, graças à imensa parede que bloqueou o caminho dela. Era uma parede alta e robusta, e Medea não pôde deixar de se perguntar o que tinha atrás dela. Depois de ficar andando e seguindo pela parede por bastante tempo, ela se deparou com um pequeno buraco que parecia ter sido colocado ali especialmente para ela. Medea então se aproximou do buraco, e lá dentro viu uma criança loira completamente apática, perguntando como é o lado de fora. A criança não está falando com ela. Medea quase não a reconheceu por causa da aparência desgrenhada e dos olhos vazios. Mas ela tinha certeza de que era Psyche. Psyche segurava um livro e mostrava para sua mãe que ali dizia que havia um dragão que sopra fogo, um lindo herói e um céu azul sem fim atrás da porta. Então ela questiona se pode ir lá com a mãe. Mas em desespero, sua mãe agarrou gritando que já disse para Psyche não pensar nessas ideias horríveis, pois lá fora é perigoso. Psyche nasceu especial. Se as pessoas descobrirem que ela é escolhida por Deus, irão despedaçar ela por ciúmes. Sua mãe então começa a ler outro conto de fadas. Era uma vez uma linda e curiosa princesa. Amada por Deus, ela vivia em um belo castelo, cercada de tesouros. Mas um dia, ela foi amaldiçoada em um sono eterno, por ter duvidado do amor de Deus por ela. Então Psyche nunca deve duvidar do amor que Deus tem por ela. Psyche achava estranho ter que acreditar em um Deus que dizia amar, mas nunca apareceu diante dela. Aquele que a salvou daquele inferno não foi Deus, mas sim um homem. Seu pai diz que ela está parecendo meio incrédula com tudo o que está acontecendo. Esse tempo todo ela passou por maus bocados por causa da mãe dela. Ele também não entende completamente o que está acontecendo ainda. Mas esse é o quarto onde ela vai ficar a partir de agora. Os campos abertos se estendem infinitamente. O imenso céu. Era essa a liberdade que ela estava esperando. O príncipe perguntou se ela recebeu o presente dele. Emocionada, Psyche perguntou se foi ele quem a ajudou. Eros era o verdadeiro deus dela. Ele dizia realmente poder ser um deus tendo ela ao lado dele, e que estava cansada da sua vida atual. Para manter o amor do deus dela, ela nunca poderia duvidar dele, e não podia desobedecê-lo. Mas algumas ordens não eram tão fáceis de seguir. O príncipe perguntou se ela andava próxima da Medea esses dias. Medea fica surpresa com o que está vendo. O príncipe manda Psyche manter a distância dela. Rindo sem graça, Psyche explica que a Medea foi a primeira amiga que ela teve. Era como um sonho. Olhando para o passado agora, Psyche acha que teve uma vida infeliz. E ela finalmente percebeu o motivo de ter aguentado aquela vida. Era para ela desconhecer esse mundo maravilhoso que existe do lado de fora. Ela rezou com todo o seu coração para que se o Deus que sua mãe tanto falava também a amasse, ele poderia conceder a ela o desejo de ter essa paz para sempre. Medea percebe que não tinha um final feliz para Psyche. Ela não precisava ver o resto, pois ela sabe muito bem o que acontece depois. Apesar de ter alguém que ela amava, ela teve que se casar com um estranho sob ordens do imperador. E quando ela finalmente achou que tudo ficaria bem, teve que assistir enquanto sua melhor amiga estava prestes a se casar com o homem que ela amava. Mas e daí? Estão mostrando nessas visões para que ela se arrependa? Psyche também deve ter odiado a Medea. Medea então percebe o que essa parede é. É a parede que as pessoas usam para se protegerem do mundo. Os verdadeiros sentimentos da Psyche escoavam para fora do buraco. Se a Psyche não se fizesse cega e surda, ela poderia não aguentar.
Essas coisas não teriam acontecido se ela fosse forte como a Medeia. Se ela apenas tivesse reunido força para falar, e se ela não tivesse medo do porão. Aliás, se ela só não tivesse ousado sonhar com o mundo exterior, em primeiro lugar. Medeia odeia por ela ter pego o príncipe dela? Se ela apenas não tivesse nascido, então ninguém reclamava do fundo do coração, teria que sofrer. Medeia então percebe que a Psyche também tinha feito um desejo no dia da oração. E o desejo dela foi a própria morte. Isso é ridículo. Medeia odiou a Psyche, mas nunca o suficiente para matar ela. Psyche desejou ser tão forte quanto ela, mas é ela que nunca poderia ser como a Psyche, mesmo se renascesse milhares de vezes. Deus diz que essa é a vida da Psyche que a Medeia desejou. Medeia pediu por tudo que a Psyche tinha, então deveria passar pelas tragédias da Psyche também. Deus pergunta no que a Medeia está pensando. Medeia responde que está pensando que não pode morrer assim. Por que elas deveriam sofrer quando não fizeram nada de errado? Ela não é uma pessoa tão misericordiosa como a Psyche. Então, ela não pode morrer até que o homem responsável por isso seja levado à justiça. Um brilho começa a envolver a Medeia, e marcas do envenenamento começam a surgir em seu rosto. Deus pergunta como ela pode ser tão confiante. Ela acha que ele veio para salvá-la? Medeia diz não acreditar em um Deus que não faz nada além de ficar assistindo de longe. Ela acredita naquela garota estúpida. Ela não é a amada filha de Deus? Então, ele deve saber que ela tem um estranho poder que faz as pessoas acreditarem nela. Apesar da vida delas ter sido uma tragédia até agora, elas podem virar um jogo a partir de agora. Psyche grita que não quer ser fraca em um momento como esse. Mas sozinha, ela não consegue salvar a Medeia. Se ela apenas tivesse 1 hora, ou melhor, apenas 10 minutos, ela consegue escutar os segundos da vida da Medeia passando. Eles não têm muito tempo sobrando, mas deve ter uma maneira. Ela não deveria ter desejado pela morte, mas sim para ser mais forte. Então, ela pede apenas mais uma chance. Ela não irá mais fugir. A partir de agora, ela enfrentará tudo de cabeça erguida. Uma gota de sangue cai no colar da Medeia, e um forte brilho é emitido. Essa é a relíquia sagrada utilizada durante a oração anual pela paz. E isso é o presente que o príncipe herdeiro enviou para usar no banquete de aniversário dele. Ele disse que aquele colar ficava bem nela. O colar está brilhando, e ela fica surpresa ao ver que as feridas da Medeia estão sendo curadas. Então Medeia acorda. Mais um vídeo chegou até o fim, e se você chegou até aqui, é óbvio que deixou o like, né? Se inscrevam para acompanhar mais histórias como essa, e cogitem dar uma olhada nas outras histórias do canal que também são bem divertidas. E até a próxima!